Fatores dos orixás do amor. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso videozinho que a gente começou semana passada, falando um pouquinho sobre os fatores dos orixás da fé, principalmente. E hoje a gente vai seguir para essa linha do amor. Eu tô vendo que minha câmera está travando por algum motivo, tentei arrumar isso, não consegui. Eu vou atrás de uma webcam que dê para usar, que é a que eu comprei, ela não era muito baratinha, acabou que ela era bem ruim, não deu para usar. Aí essa gambiarra que eu fiz com o celular fica dando essas travadas aí que estão me incomodando. Mas, vamos lá. Bom, relembrando então o que a gente começou a ver semana passada, a gente começou a estudar um pouquinho sobre os fatores dos orixás. Né? Se você assistiu o vídeo da semana passada, sabe do que eu estou falando. Que os fatores, deixa eu mudar a câmera aqui, eram aquelas palavrinhas, aqueles verbos, aquelas ações que elas vão resumir de forma simplificada e básica de que forma os orixás atuam na nossa vida e também na criação inteira, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eles não estão restritos ali somente à atuação sobre nós, mas sim, como a gente entende, no universo e na criação de Deus como um todo. Então, a gente viu sobre um pouquinho sobre os orixás da fé, quais são os fatores deles, ou seja, o que o nosso divino Pai Oxalá, de qual forma ele atua na nossa vida, né? Qual que é o fator que ele desempenha ali, qual que é o mistério que rege sobre nós, de que forma isso acontece. Lembrando de forma básica, né? Porque a gente não consegue falar sobre tudo isso porque é uma divindade de Deus, então ele tem infinitas funções. A ideia aqui é que a gente comece a entender minimamente como que os orixás atuam nas nossas vidas. Essa é a ideia. Segundo o estudo do Rubens, né, nesse livro aqui, Orixás Ancestrais, que ele trouxe. Talvez outras pessoas também falaram sobre isso, mas eu estou usando esse livro aqui porque ele ajuda bastante a entender sobre isso. Essa aqui é a ideia. E também vimos sobre nossa Divina Mãe, Oiá, como que ela atua na nossa vida naquele fator desmagnetizador. Se você não assistiu, convido você a assistir lá o último vídeo que ficou bem interessante. Também eu vi que eu precisava fazer algumas mudanças, né? Porque como eu falei, aquela foi a primeira vez que eu gravei o vídeo. Então poderia ficar um pouco estranho, né? Eu não sei como ia ficar. E eu vi que para o pessoal do Instagram ficou muito pequeno. Porque ele deitou o vídeo, enfim. Não consegui mexer muito bem nisso, mas o texto aqui, né, esse mapa mental que eu montei, ele ficou muito pequeno. Então eu já dei um zoom aqui maior. Eu vou até aumentar aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem visível para quem esteja aí no Instagram, mas no YouTube estava normal, pelo que eu vi. Então vamos lá. Relembrando então, os fatores são aqueles verbos, aquelas ações que vão representar minimamente a função ali dos orixás. E hoje a gente vai focar um pouquinho aqui nos fatores dos orixás da linha do amor. Lembra? Nossa, que traço grande. Lembra que a gente tinha fatores para todos os orixás das 7 linhas de Umbanda, né? Que é a da fé, conhecimento, amor e aí vai indo. No caso, fé, amor, conhecimento e aí vai indo. E a gente vai seguir a sequência aqui para entender como que os orixás vão atuando de forma bem leve, bem simples, tentar fazer uma conversa mesmo sobre isso. Então já adianto que os orixás aqui da linha do amor, que compõem a linha do amor, é a nossa divina mãe Oxum, né? Todo mundo já tem uma ligação, uma ideia de quem que é Oxum aí, eu espero que tenha, mas a gente vai trazer um outro vídeo também sobre isso, eu vou colocar uma imagem aqui que fica um pouco mais visível. E nosso divino pai Oxumaré, são eles que compõem aqui a linha do amor. E aí a gente tem que nem ter esses orixás, isso segundo o Rubens, né? Lembra que o Rubens dizia que cada linha tem 2 orixás, um masculino e o outro feminino. Mas tem umbanda que não cultua dessa forma, que entende isso de outra forma, e também tem outras umbandas que vão entender de outra forma. Mas aí, nenhum problema com isso. O importante é, se você achar que tem algo nesse vídeo aí que seja útil aí para o seu desenvolvimento, para o seu entendimento, para o seu conhecimento, fico feliz. Agora, se você assistiu tudo e realmente vê que não tem nada assim que vai lhe agregar, aí acontece também, sinto muito. Mas vamos seguindo aqui. Então a nossa mãe Oxum era é o orixá feminino aqui dessa linha do amor, enquanto o nosso pai Oxumaré é o orixá masculino. E aí lembra que naquele vídeo das 7 linhas da Umbanda que eu expliquei, eu falava que nessa visão do Rubens, você tem 2 orixás para cada linha, um masculino e outro feminino, e eles não ficam ali de enfeite, eles ficam auxiliando, amparando a evolução dos espíritos, dos seres, das criaturas nessas 7 linhas. E lembre que, para a gente alcançar uma evolução ali significativa, para a gente crescer, né, evolutivamente falando, a gente tem que caminhar em todos os sentidos da vida, que são as 7 linhas de Umbanda. E aí você tem os nossos pais e mães orixás ali dando apoio, suporte, uma mão ali amiga, acolhendo,
ajudando a gente a crescer e a evoluir, essa é a ideia. E aí você vai ter na linha do amor aqui, nossa mãe Oxum, nosso pai Oxumaré trabalhando, atuando sobre a gente com os seus mistérios, com os seus fatores, para que a gente possa ir crescendo e evoluindo nessa linha, entendendo qual que é o verdadeiro amor divino. Essa aqui é a ideia. E aí estudar isso justamente traz à luz, né, do como que isso acontece, como que eles atuam. E aí a gente vai seguindo nessa caminhada. Ainda aqui, nossa mãe Oxum é o orixá universal dessa linha, né? E aí lembra que está relacionado com aquele padrão de energia universal e cósmico que eu fiz um outro vídeo gravando sobre isso, mas basicamente, só para reforçar, a energia universal é aquela que é sempre irradiada constantemente, que vai trazer ali paz, estabilidade, calma, sossego, tranquilidade. Ela vai ser o oposto da energia cósmica, que vai trazer mudança, transformação, agitação. E a energia cósmica que ela é irradiada de vez em quando, é só quando precisa, né? Ela é intermitente, segundo os livros que a gente foi estudando. Então, nessa leitura, o que a gente entende? Que as energias de nossa mãe Oxum, elas são irradiadas constantemente, e a de nosso pai Oxumaré é intermitente. Às vezes está irradiando mais, às vezes está irradiando menos. Justamente por conta dos seus fatores. Quais são eles? Vamos começar aqui com a nossa mãe Oxum. Um dos principais fatores da nossa divina mãe Oxum é esse aqui, ó. O fator agregador. Nossa, tá batendo sol aqui agora. É o fator agregador. A nossa mãe Oxum ela vai trazer agregação para a nossa vida, isto é, junção, união. A gente conversou um pouquinho sobre o nosso pai Oxalá, que ele trazia aquele fator congregador, e aí parece que os dois fazem a mesma coisa, mas você tem uma diferença muito importante que é, com Oxalá, nosso divino pai Oxalá, você tem uma junção, uma congregação dos filhos ali, dos irmãos, em relação a valores, em relação a crenças, em relação à própria religião. Agora, com a nossa mãe Oxum aqui, você vai ter uma junção das pessoas, o seu fator agregador, principalmente no sentido ali sentimental, no sentido dos sentimentos e do amor. Então, a nossa mãe Oxum aqui, ela trazendo esse fator agregador, você vai começar a entender por que ela é orixá do amor, por que as pessoas fazem oferendas para a mãe Oxum, para tem gente que faz para poder engravidar, porque ela, trabalhando esse sentido da agregação, da concepção, você tem a geração de novas vidas, nascimento de novas vidas, você tem a agregação no sentido de encontrar uma outra pessoa, né? Agregar, juntar duas pessoas no sentido sentimental, para que você possa ser feliz na sua vida e continuar caminhando, e você vai entendendo, falar, é por isso que o Oxum está na linha do amor e não está na linha do conhecimento? É por isso, porque os orixás eles têm fatores que vão identificando eles a cada uma das linhas. E aí lembrem também que a gente conversa que sempre que um orixá ele atua não só exclusivamente na linha dele, mas ele vem trazendo os fatores, os mistérios deles para todas as outras linhas. Então a nossa mãe Oxum aqui, com o fator agregador dela, ela pode agregar no sentido da fé, agregar no sentido do amor e também no sentido da geração. Isto é, ela vai, com o fator dela ali, gerar sentimentos mútuos entre as pessoas nesse sentido. Né? Então vamos supor que você está precisando, nossa mãe Oxum atue aí no sentido do amor, você está precisando encontrar alguém ou você quer encontrar alguém para ser feliz, isso não só amorosamente, tá gente, mas todo tipo de relacionamento, nossa mãe Oxum vai trazer a agregação, vai trazer a junção. E não só isso, é muito importante entender que os orixás eles trabalham tanto no micro quanto no macro, isto é, trabalham na gente de forma específica, ajudando nossas vidas, mas também eles regem toda a criação de nosso divino Pai Criador. Então pensem, por exemplo, que para os átomos ficarem juntos, para formar a matéria, formar todas as coisas, os planetas, por exemplo, você tem que ter os átomos ali estando agregados, estando juntos. Então nossa mãe Oxum também atua nessa parte. A agregação vai dar nossa mãe Oxum vai trabalhar em todos os sentidos. Nosso corpo está funcionando, está tudo junto aqui, tem esse fator agregador, e a gente vai começando a expandir essas funções dos orixás para a natureza, para os ciclos da natureza, para, enfim, o universo inteiro. A gente vai entendendo como isso vai acontecendo. E também se tem que nossa mãe Oxum traz ali o amor e a união, principalmente nesse campo sentimental, né? O amor, ela trabalha muito essa parte. Já o nosso pai Oxumaré, voltando aqui um pouquinho, um dos fatores principais do nosso Divino Pai Oxumaré, lembra que eu falo que tem mais, tá, gente? Tem outros fatores além desse, tem muitos. As funções deles são diversas mesmo. Mas eu trago só um principal para a gente começar a entender um pouquinho, né? Qual que é a ideia aqui? Você pegando uma vela agora para Oxum, uma vela rosa, uma vela dourada, enfim, a cor que você acende aí, geralmente, você sabendo como que ela trabalha, trazendo essa união, esse fortalecimento sentimental, seja em todos os sentidos, você começa
a pedir, a fazer pedidos mais conscientes, a colocar intenção nas rezas, isso é muito importante, né? Quando você vai acender uma vela, você tem que ativar ela, você não pode só acender ela e deixar ela ali acesa. Ela não vai ter o papel, fundamentação. Então, quando você tem fé e vai pedindo as coisas, verbalizando, programando, dando ordem, no sentido de programação mesmo, e entendendo principalmente o que aqueles orixás fazem, as coisas vão melhorando, você vai atuando, vai se tornando mais consciente nesse processo. Essa que é a ideia. E nosso divino pai, Oxumaré, ele trabalha aqui no fator, principalmente o fator renovador. E aí aqui a gente começa a entender algumas coisas. Fala, nossa, renovador, por quê? Porque o nosso pai Oxumaré traz renovação. Um dos principais fatores que nosso pai Oxumaré atua na vida das pessoas e também no universo inteiro é trazendo a renovação. E aí você começa a entender algumas coisas, por que as lendas associam Oxumaré à cobra, por exemplo. A cobra é um animal que significa muito renovação, tem todo aquele processo da troca de pele, que vai mostrando como a renovação acontece na prática. Você tem lendas que contam que o nosso pai Oxumaré, uma hora ele é homem, outra hora é mulher, outra hora é cobra, então você tem essa mudança do ciclo sempre, associado com o arco-íris, com as 7 cores, porque ele vai sempre se renovando. Essa é a ideia, um dos principais fatores de nosso pai Oxumaré é esse aqui, trazer renovação para a vida das pessoas. Renovação em todos os sentidos, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, nosso pai Oxumaré, ele pode atuar, por exemplo, no sentido da vida de uma pessoa, para renovar a fé de uma pessoa. Aqui, ó, renovar a fé. Vamos supor que, vamos pensar sempre em nós, né? Você aí tá um pouco estagnado na religião, tá um pouco descrente da religião que você está participando agora, você quer encontrar um outro caminho, quer encontrar uma outra filosofia aí de vida, você pode pedir para o nosso pai Oxumaré aqui a renovar no sentido religioso a sua vida, pedir ali com muita fé, pegar uma vela azul claro, né? Azul turquesa é a cor de Oxumaré assim, mas é meio difícil encontrar essa vela. Então você pode pegar uma vela branca, uma vela azul claro, pedir, meu pai Oxumaré, que você possa trazer renovação na minha vida religiosa. E aí você vai ter nosso pai Oxumaré atuando aqui no sentido de mudar a religião da pessoa, ajudar ela a encontrar um novo caminho, ou buscar algo novo, uma filosofia nova, um propósito novo, enfim, vai ter diversas atuações, mas o principal a entender é isso. Nosso pai Oxumaré atua com o fator renovador, traz a renovação. E essa renovação também, ela pode acontecer aqui no amor, no próprio sentido do amor. E aí você tem, por exemplo, relacionamentos que vão acabar terminando para dar início a outros, tem uma renovação do relacionamento, ou no próprio relacionamento, não precisa nem terminar ele, mas você tem uma nova renovação. Um exemplo muito legal de renovação, uma criança, por exemplo um casal ali que vai ter um filho, eles estão participando de uma renovação, está entrando um elemento novo na vida deles. Não à toa, nosso pai Oxumaré está muito associado também com a linha das crianças, dos erês. Ele compõe ali os orixás que regem essa linha, porque o novo ele renova. Né? O elemento novo, a criança, ela traz a renovação, ao passo que o elemento ancestral, ele traz o amadurecimento. Né? A linha dos pretos velhos traz amadurecimento e a linha das crianças traz a renovação. E aí você pode ter ele atuando nesse sentido. Então vamos supor então que o seu relacionamento está precisando de renovação, né? Isso você pode estar aí sozinho ou pode estar com uma outra pessoa e você quer uma renovação, você pode pedir para o nosso pai Oxumaré atuar dessa forma. E ele atua, certo? E também aqui um último exemplo para deixar isso um pouco mais claro é a renovação aqui no sentido da evolução, que também é um dos 7 sentidos da vida. Então vamos supor que você está sentindo aí que sua vida está estagnada, que você parou de evoluir, parou de crescer, não está aprendendo mais coisa nova, sua compreensão da vida ela não muda faz um tempo, sei lá, você está sentindo assim que sua evolução parou. Você pode pedir para o nosso pai Oxumaré trazer a renovação nesse sentido da vida, para que você possa aprender coisas novas, para que você possa entrar em contato ali com crenças divergentes. Às vezes, para você aprender algo novo, você precisa ir de encontro com algo que você não concorda, para que você possa ou desconstruir algo seu, ou aprimorar um pensamento que você tenha. E reparem que o nosso pai Oxumaré ele traz a renovação e não a finalização. Isso é diferente. A renovação implica em acabar um ciclo e ter início outro. Isso é renovação. Então, quando a gente trabalha com o nosso pai Oxumaré e pede renovação, é justamente para isso, para que acabe um ciclo e comece outro. Essa é a ideia. Aí você pode ter isso também no sentido da geração, no sentido do conhecimento. Vamos supor que você está precisando aí dar uma renovada no conhecimento, você está, não sei, está muito focado em uma área, quer começar a conhecer outras áreas. Isso tudo, gente. Eu dou o exemplo aqui da vela, mas isso aqui é por meio da oração, você consegue fazer também.
A ideia é que o conhecimento dos nossos pais e mães orixás, por vezes, ele é muito restrito, ele é muito abstrato. Então, assim, passando isso aqui, a ideia é que vocês fiquem mais confortáveis na hora de fazer uma oração, por exemplo. Tá lá no fim do seu dia, tá querendo se concentrar com a sua fé, pedir, você pode pedir, meu pai, o Xumaré, que o senhor possa trazer renovação para minha vida, meu pai, por favor. Porque às vezes as pessoas não entram em oração, elas não agradecem, não pedem ali, porque elas não têm um conhecimento que ajuda elas a fazer isso. Então essa é a ideia de trazer isso, que você tenha um pouco mais ali de ajuda nesse processo de conhecimento para que você possa fazer esse processo com muita fé, obviamente, com muito amor, mas também de forma consciente, saber o que você está pedindo e para que você está pedindo. E aí você pode acender vela, pode fazer oferenda também. As coisas elas são bem plurais, mas é legal você começar sempre com uma oração, né? Isso aqui já traz à luz aí muita coisa. Beleza, gente? Eu acho que era isso. A ideia é que seja bem leve, assim, falar um pouquinho dos nossos pais e mães orixás, principalmente as principais funções deles, o que eles trazem. Semana que vem, vou estar falando aí sobre os orixás da linha do conhecimento, nosso pai Oxóssi, nossa mãe Obá, são orixás também que as pessoas gostam bastante, porque está relacionado com a prosperidade, né? Todo mundo quer saber como é que se cresce nesse sentido econômico, também está associado, mas tem muita coisa por trás disso, nosso pai Oxóssi é muito mais do que isso. E aí a gente vai levando por todas as 7 linhas para encerrar um pouquinho esse assunto. E aí depois eu vou vendo o que eu vou gravar de vídeo. Eu quero gravar um vídeo sobre as velas também, né? Qual é a função das velas, como é que ela atua na nossa vida, por que a gente acende uma vela, qual que é o lado místico da vela. Acho que esse é um conhecimento também que ele é bem legal e talvez esteja faltando aí. Beleza? Agradeço aí a atenção de vocês, aos que chegaram aqui no final desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Nossos pais e mães orixás da linha do amor possam atuar aí de forma positiva na vida de vocês. Vocês possam pedir, verbalizar, agradecer e que todo nós possamos ser abençoados. Valeu, gente. Muito obrigado.